Maravilha, voltemos à nossa aula. Nós estamos falando sobre a educação hebraica. A educação hebraica, além de se diferenciar da orientação e educação grega, há um adendo aí, a nossa apostila, eu coloquei que a educação hebraica está focada na família. Porque no primeiro momento não existiam escolas. As crianças recebiam dos pais a instrução moral e religiosa. Durante os primeiros anos, a mãe era a única a cuidar da criança, mas aos 4 anos a situação mudava conforme o sexo. A menina continuava com a mãe e o menino passava para os cuidados do pai. Ambos começavam a aprender suas profissões, a menina ia aprender as prendas domésticas e o filho aprendia a profissão do pai. Em alguns casos, o filho podia ser enviado à casa de um parente a fim de aprender algum ofício, mas para tal procedimento era necessário esperar até os 6 anos, idade que o pai já não era mais juridicamente responsável por sustentar o filho, e esse precisava aprender a se arranjar. Ressalte-se, todavia, que o cuidado dos pais não visava apenas o aprendizado de um ofício, antes a ênfase recaía sobre o ensino das leis do Senhor aos filhos e sobre a conduta moral. Após a libertação de Israel do Egito, além da educação familiar, os ensinamentos passam a ser ministrados pelos sacerdotes. Então você tem 2 bases para a educação hebraica: familiar e sacerdotal. Para aqui no ponto, para explicar algo muito importante. Daí o papel da religião na educação. Por isso é que você lê alguns livros do Antigo Testamento, você tem uma cobrança muito grande em cima do sacerdote, porque ele é o ensinador da lei. Ele precisa ser justo e ensinar de maneira fiel, de maneira fidedigna os preceitos da lei. Então, você tem uma queixa muito grande e uma cobrança muito grande em cima do sacerdote. Você tem livros inteiros, você tem, por exemplo, uma diatribe, que é o livro de Malaquias. Todo livro de Malaquias é uma diatribe. O que é diatribe? É o recurso da oratória que nós aprendemos a partir de perguntas. Então, você tem uma pergunta para suscitar no ouvinte uma espécie de resposta. Você faz ele pensar, tá? Futuramente os gregos chamam isso de outra coisa, tá, gente? Eles chamam isso de perguntas retóricas, tá? Mas você tem na educação hebraica a diatribe. O livro de Malaquias está cheio dessas perguntas. Por exemplo, você tem a pergunta do povo: em que temos amado? A resposta de Deus: porventura eu não amei Jacó e aborreci Esaú? Uma pergunta que faz o povo lembrar da história da própria nação. Então você tem várias delas. São recursos que você tem. Você pega Malaquias todo, é um livro praticamente voltado ao sacerdote, tá? Geralmente as pessoas leem o livro de Malaquias com uma lente equivocada, porque boa parte dos anúncios proféticos que você encontra em Abacuque são dirigidos para o sacerdote. Você tem, claro, acusações proféticas para a nação do livro de Malaquias, mas boa parte delas é dirigida ao sacerdote. Tá bom, gente? Então, você tem 2 pilares da educação hebraica: pilar da família, pilar sacerdotal. Então, note que família, religião são aportes para a educação hebraica. No período do exílio, que se inicia com a tomada de Jerusalém por Babilônia, e por causa dos diferentes povos que se digladiavam da conquista do mundo até então conhecido, as terras de Israel ficaram completamente destruídas, conforme a leitura do texto bíblico de Neemias. Nesse período que a gente denomina após isso de diáspora, houve a necessidade de instrução gramatical no idioma hebraico, a fim de conservar o espírito nacional israelita livre da contaminação estrangeira, e porque muitos já não conheciam o idioma por estarem longe da sua terra natal. Então se estimula o espírito nacionalista dos hebreus, que sentiram a necessidade de manter a pureza dos seus ideais religiosos,
uma vez que para eles a religião era a fonte da lei, do Estado e da grande esperança de todos. Eu paro aqui para dar apenas um aporte. Você tem com o cativeiro babilônico, na saída dele, o povo já não fala mais o hebraico, só para lembrar vocês. O povo sai falando que língua? Aramaico, que é uma língua também de característica semítica, tá? Muito parecida com o hebraico, ok, gente? Só para lembrar isso para vocês. Essa história é muito importante. Então, quando você tem a nação saindo do cativeiro, quando eles saem do cativeiro, eles saem falando aramaico, tá? Mas você tem a classe sacerdotal envolvida no ensino do idioma hebraico. Inclusive, você tem uma curiosidade: Ezequiel é chamado pai da sinagoga, tá? A morena tradição hebraica chama Ezequiel o pai da sinagoga, porque ele usa a sua casa como local de ensino. Isso é uma curiosidade que você vai encontrar em qualquer comentário bíblico que se preze, tá bom, gente? Então você tem essa ideia de que a nação não esqueça a sua própria cultura sendo assimilada e aculturada por outros. Aliás, isso aqui é a importância do estudo, principalmente do estudo teológico para nós que lidamos com o ensino. Por quê? A questão da aculturação é muito pesada, ela é pesada demais, principalmente nos rincões evangélicos. Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu fui pregar em uma igreja e eu estava com a minha barba grande. De vez em quando me dá o negócio de deixar a barba não ficar tão bonita igual do farol que está aqui filmando, mas a barba dá para dar uma moral, fica aquele cavanhaque bonito, né? E eu lembro que eu fui em determinada igreja pregar e o pastor se desfez de mim por causa da barba. Faz com vocês isso. E ainda fez uma zombaria na frente dos irmãos, dizendo que eu tinha feito um voto para pregar naquela igreja e depois que eu pregasse ia tirar a barba. Eu ri, achei ignorância pura. E ele ficou pasmo, porque quando eu fui pregar eu não fiquei aquele negócio: senta, levanta, vai, toma, pega, vem, volta, vai. Preguei simplesmente, bati com o Espírito Santo, libertação. Ele no final, sem graça, é seu barbudo cheio de Deus, né? Falei: é cheio de Bíblia, né, pastor? A gente precisa de Bíblia, né? Ele: mas a nossa identidade pentecostal. Eu disse: não é a nossa identidade. Nós fomos aculturados. Exemplo, existem Assembleias de Deus que colocam isso como identidade. Esses dias eu coloquei um texto na minha timeline. O filho do ex-presidente da CGADB está sendo criticado. Por quê? Porque ele aparece uma foto em família de bermuda. E aí gente coloca, eu achei os comentários ridículos. Gente dizendo que ele estava destruindo essa doutrina da igreja. Ignorância. Justamente essa ignorância, por quê? Porque fomos aculturados. Uma vez um irmão mesmo me disse: sou gosta de usar terno? Eu fui sincero para ele, disse: não. Eu acho até bonito para certas ocasiões. Mas gostar, ainda mais eu sou carioca, gente. Rio de Janeiro, 40 graus. Fala sério, eu dizer para vocês que eu gosto de usar terno? Eu estou mentindo. Para agradar. Ele: mas é a nossa identidade pentecostal. Não é a nossa identidade. Nós fomos aculturados. Porque isso, presta atenção, gente. Aí você pergunta para o cara, ele não sabe de onde isso veio. Vamos lembrar, quem trouxe o movimento pentecostal eram os suecos. Você acha que Suécia tem calor de 40 graus, igual no Rio de Janeiro? Igual no Nordeste? Frio, irmão! Os caras vêm para cá, é eterno mesmo. É a cultura deles. E o problema é que nós nos deixamos aculturar. A igreja, por exemplo, você não prega se você tiver sem terno e sem gravata. E aí o que eles vão dizer? Isso é identidade? Não, isso não faz parte da identidade. Nunca fez parte da identidade. A identidade pentecostal, ela está ligada às crenças do movimento. Se for assim, eu ia até brincar, melhor não brincar. Então é a piada bem pesada. Então é a caverna de Platão, né? Hã? É a caverna de Platão, então, né? Caverna de Platão. Mas justamente isso acontece por isso. Essa aculturação que ocorre, ela é sempre um perigo. Tá, gente? É sempre um perigo. É um caso, uma vez na sala de aula, uma irmã me perguntou: só crê, pastor, que Deus manda algumas pessoas usarem um determinado tipo de roupa? Eu disse: é pessoal, experiência pessoal. Eu disse: por que não crê, irmão? Tá bem, se Deus falou para a senhora que o senhor vai dizer que não. Isso só não
pode virar doutrina. Ela, como assim? Isso não pode virar doutrina. Aí ela, mas isso acha certo? Irmãos, a roupa de irmão. Respirei fundo. É porque a Bíblia diz que homem não pode usar a roupa de mulher, mulher não pode usar a roupa de homem. Aí eu fui, calmamente explicar. Ela disse, mas irmã, a senhora sabe qual era a diferença nessa época? Porque não existia calça leg, calça jeans, aquela saruel que os caras usam que parece até que tá com balão aqui de baixo. Tá com fraldão, né? Eu disse, não existe. Não, a gente não tá falando aqui de piada brincando, tá? Mas nada contra, é a brincadeira, só para descontrair, por favor, tá? E eu disse pra ela, naquela época não existia calça, todo mundo usava vestidão, o homem e a mulher. A senhora sabe o que era que diferenciava? Ela, eu não pensei nisso. Eu falei, pois é, todo mundo usava um vestidão, a túnica. O que é que diferenciava? O cinto. O cinto. Entendeu? Então, mas aí o sacerdote tinha cerola. Não era o homem comum. Entendeu? Aí o homem comum usava a túnica. Mas ele não tinha cerola de linha igual o sacerdote. Só o sacerdote. Só o sacerdote. Subisse e voltava. Correto. O que diferenciava era o cinto. O homem usava o vestidão, mas tinha o cinto. Aí ela, eu não sabia disso, ninguém me ensinou. Pois é. Então, querendo ou não, gente, isso não é papo para aula de pedagogia da religião, mas a cultura influencia muito. E é por isso. E é por isso que a educação ela é importante. E a cultura local, é preciso dizer isso aqui. Ela é uma grande influenciadora para o bem ou para o mal da evangelização. Porque imagina aqui, presta atenção. Eu vou evangelizar em um país aonde o cara me convida para pregar, mas eu não posso pregar de calça, porque lá tem que usar saia. Eu não tenho esse chamado, mas o Alberto tem, eu creio que eu vou ver isso lá na Escócia pregando. Só dele pregar na Escócia, Falou, eu sabia. Imagina Alberto aquele kilt, irmão, aquele kilt, aquele saião. Pô, isso é da Baixada quadriculado, imagina isso, gente, que lindo. Isso é da Baixada, não é de Juiz de Fora, não. Não, né? Da Baixada que Mas agora é sério, é uma cultura que tem um kilt. E às vezes as missões, para dar certo, nós temos que pregar a mensagem, ensinar a mensagem, não aculturar as pessoas. Tá? Que esse é o problema, que a educação precisa visar também. Precisa visar. Exemplo, o grande Hudson Taylor, quando foi para a China, se vestiu como um chinês para ganhar chineses para Cristo. E eu poderia citar inúmeros exemplos da grande história das missões da igreja cristã. Tá? Um missionário que veio do Brasil e ele se colocou roupa de gaúcho para a Correto. A gente tem esses casos. Lamentavelmente, eu disse para vocês, a falta de educação é que faz a gente se transformar em pessoas amargas e aculturadas. Isso é muito importante, tá, gente? Como eu disse aqui para vocês, mas, poxa, usar calça é um bom costume? Sim, mas é costume. Eu não posso levar isso a sã doutrina. Ok, gente? Só para lembrar, é o caso quando eu estive em 2009 em Portugal. Eu preguei uma igreja que me contaram a história do pastor que botaram para morrer. País frio, o pastor queria, porque queria que as irmãs fossem para a igreja de saia. E somente de saia. Irmão, eu mesmo, eu tenho foto minha em Portugal, eu estava desse tamanho. Eu estava com duas calças, meião, sunga, bermuda, tudo para esquentar. Se eu olhar meu tipo daquele sobretudo grandão, cachecol, e só não botei touca ninja porque o pastor não deixou. Eu queria pedir touca ninja, pastor Luiz. O frio. Aí você imagina, como que o cara quer? Mas logo eu fiquei sabendo. Ele vem de uma determinada região do país e lá é mandamento. Só que Portugal é outra cultura. Os maridos das irmãs se invocaram e botaram o pastor para morrer. Por quê? Porque não dá. Literalmente não dá. Se para nós homens, eu vivi isso lá, vi isso. Mano, eu tenho dia de ir para a igreja, de eu estar todo coberto e pedir para o pastor ligar aquecedor na igreja. Então, são coisas
que a gente precisa pensar. Como eu disse, o chão da educação é o chão vivencial. Nunca se esqueçam disso, desse recorte. Bom, vamos lá, gente, eu dei esse adendo rapidinho. Então você tem pós o cativeiro, a disseminação da educação escolar, todos os filhos de Israel. Isso resulta na sinagoga, tá? Que substitui e preenche a lacuna deixada pelo templo de Jerusalém, destruído nas situações de conflito. Em segundo lugar, o espírito nacionalista, que é estimulado por meio dos estudos aprofundados da lei, que se tornou padrão de santidade e símbolo do nacionalismo. Preciso lembrar aqui uma outra coisa: quando você pega no Novo Testamento, você lê sinagoga, não está falando de templo central em Jerusalém, tá? Você tem um templo central em Jerusalém, e o que seria a sinagoga? Vocês já aprenderam isso? O que seria a sinagoga? Usando a linguagem de hoje, uma congregação do templo. Agora, para que a sinagoga? Para ajudar os prosélitos judaicos, tá? A terem um lugar a se congregar e entender a lei. Quando eu falo de prosélitos, eu digo muitas das vezes daqueles judeus mistos, que inclusive têm origem helenista, tá? Só para lembrar isso aqui para vocês, beleza, gente? Quem entender esses estudos é importante, inclusive, para o Novo Testamento. Isso. Então, mas muitos deles são vindos de famílias judaicas. Você não pode esquecer isso aí. Só que eles não viviam a culturação judaica. Então eles vão passar por toda aquela questão da religião atualizada para depois. Isso aí. Isso. É só para lembrar que eles não são gentios puros, tá? Só fiz esse adendo aqui para lembrar que eles não são gentios puros. Esses prosélitos, só lembrando aqui, inclusive, queria dizer, é muito importante isso aqui, porque quando você olha a igreja primitiva, muito cedo, você tem os conflitos dentro dela. Casa de Tá? Tiago, né, pastor? Hã? Casa de Tiago vai tratar um pouquinho disso, né? O próprio Atos dos Apóstolos. F. Bruce, inclusive, tem um livro importante que ele trabalha sobre isso, Bruce. Está rindo, né, Gabriel? Esse deve pastor? esse do Bruce que você está falando é aquele amarelo? Que Não, eu tive é no pequeno, ele nariz. é pequeno, que ele trabalha a questão dos helenistas. Acho que Pedro, Paulo e os helenistas. Pedro, Esqueci Tiago e o João. título. Hã? Pedro, Tiago e João, escritos do cristianismo não paulino, alguma coisa assim. Isso aí, o negócio desse aí, isso aí mesmo. Aquele amarelo dele, que a Vida Nova lançou acho que no ano passado, também vai trabalhar todo o contexto do Novo Testamento, o período dele. Muito bom, eu até peguei com vocês, eu comprei com vocês, lembra? Gostei dele demais. Agora, esse que eu estou citando, ele é pequeno, tá? Um livro pequeno, mas ele trabalha com essas questões. Só para a gente lembrar isso aqui, tá, gente? Quando a gente fala de judeus helenistas, ainda nós estamos falando de judeus, tá? Que a questão do gentio é outra coisa, o gentio puro. Mas o pastor Paulo ele converteu mais prosélitos do que gentios. Isso foi uma necessidade depois. O restante foi tudo dentro da sinagoga, convertendo os prosélitos, que não tinham o idealismo deles dentro da lei, então eles eram mais suscetíveis à mensagem de Paulo. Correto, mas só para te lembrar, tem duas grandes cidades que Paulo prega, que a maioria dos convertidos são gentios, só para lembrar, tá? Sim, mas há duas grandes cidades, não são todas. o ministério isso. É, porque quando a pessoa fala Paulo como um pregador gentil, eles têm a visão de que Paulo só pregou para gente, não. Muito pelo contrário, Paulo pregava dentro da sinagoga, por causa da credencial que ele tinha. Você tem o próprio Timóteo, que é o filho da fé dele, ele tem a dupla nacionalidade dentro da família, pai grego e mãe judia. Inclusive o próprio Paulo cita a mãe e a avó. Fala, meu querido. Só voltar um pouco sobre a questão da aculturação, eu estava com uma dúvida, eu estou procurando um texto aqui. O senhor falou sobre a questão dos escoceses, né? Você tem que ir na Escócia, usar saia, chinês e tal. O texto que Paulo fala sobre ele ter se feito de judeu para ganhar judeu, né? Ele tem a ver um pouco com essa questão que o senhor falou sobre a aculturação? Tem a ver e não tem a ver, tá? Tem a ver e não tem a ver. Vou explicar de maneira muito rápida, porque, como eu disse, eu gosto da aula de hermenêutica, mas eu não posso fazer exercício de exegese, senão eu fujo muito da minha aula. Eu estou abrindo um bom parênteses, debater aqui esses assuntos com vocês. A ideia de Paulo ali, tá? Ele finge de todos, etc. e tal. A ideia de Paulo é justamente aproveitar os ganchos culturais
culturais, tanto judaico como do próprio mundo gentio, tá? Não quer dizer que propriamente Paulo pegou todos os elementos culturais, que aí é a questão da aculturação. Ele aproveitou certos elementos para tornar o que a gente chama de convencional a mensagem do Evangelho. Exemplo disso é o discurso de Paulo, né, em Atenas, quando ele vai citar, ele vai falar o Deus desconhecido, você tem ele citando poeta, filósofo, como Epícoro. Você tem, por exemplo, do próprio discurso que Paulo faz à igreja de Filipos, ele cita várias vezes na carta aos Filipenses palavras extraídas do contexto filosófico. Eu já citei aqui, por exemplo, Baebai, eu aprendi a me contentar, ou eu me iniciei no Novo Testamento grego. A própria expressão contentamento era uma expressão preferida de Aristóteles. Aristóteles e Sócrates batiam na tecla que o contentamento é a virtude máxima de um homem. O homem que aprendeu a se contentar é o homem que aprendeu a se dominar, que era o alvo, tá, da cultura grega. Esse era o alvo da cultura grega. Então, quando ele fala isso, Paulo, eu não vou fazer todo exercício exegético do texto da passagem em questão, mas a questão de Paulo é justamente essa. Se eu estou no meio judeu, eu vou usar a cultura judaica, vou ser fiel a ela. Mas se eu estou no meio dos gentios, inclusive isso resulta no Concílio de Jerusalém, só para a gente parar para pensar, tá? Paulo era aquele judeu aberto, ele mesmo raspou a cabeça para estar no meio dos judeus, voto, mas ele não permitiu que exigissem dos gentios aquilo que era exigido dos judeus. Beleza? Então, praticamente ele utilizou a linguagem cultural para dialogar com eles. Para dialogar com eles. Essa é a grande ideia, inclusive, gente, não dá para a gente trabalhar aqui, mas essa é a grande ideia do cristianismo. Tá? Diferente das outras religiões, só guardem essa para me voltar a aula. Diferente das outras religiões, nós não temos uma língua sagrada. Nós não temos uma língua sagrada, tá? Diferente das outras religiões, nós não temos o idioma oficial. Diferente das outras religiões, por exemplo, para você ser o islamita, você vai precisar, de certa forma, aprender o árabe, porque é o idioma oficial deles. Se você for introduzido ao judaísmo, a primeira coisa que você tem que aprender é o quê? É obrigatório. Se você realmente vai se converter ao judaísmo, você é obrigado. Por quê? Para eles é o idioma oficial da religião. Agora, o cristianismo é diferente. Por que é que nós não temos o idioma oficial, uma língua sagrada? Lembra que a dica que eu dei para vocês de Atos 2? Porque o cristianismo é vivo. Assim como o verbo encarnou e se fez carne, o cristianismo se encarna em todas as culturas. A partir do Pentecostes, nós temos o arquétipo disso. Pentecostes, presta atenção, não é só para judeu, é para o mundo todo. Então você tem 16 representantes de outras nações. Você tem a promessa do Espírito, os filhos de Deus capacitados a pregar o mundo inteiro. Então você tem o Evangelho encarnando em várias outras línguas. Esse é o diferencial do cristianismo. Por isso é que nós temos a tradução da Bíblia em vários idiomas. Só para a gente parar para pensar. Porque o cristianismo é uma religião viva que encarna-se em outras culturas. As boas novas do Evangelho se encarnam em outras culturas. Por ele ter o viés missional, né, mano? Isso aí. E esse viés missional é justamente proporcionado a partir dessa ideia, tá, gente? Há muita coisa envolvida, senão a gente vai para assuntos paralelos. Vou dar uma saudação. Dá uma saudação. 200 conto oferta com saudação. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Eu posso seguir da nossa aula? Posso seguir? Então vamos lá. Eu coloquei alguns textos aí, tá, gente? Alguns textos bíblicos, como Salmo 74:8, Ezequiel 8:1, os correlatos que parecem identificar a existência da sinagoga antes do exílio. Mas, tá, como eu já disse para vocês, a própria tradição judaica acredita que ela tem origem no exílio, se fortalece com Esdras, a quem o Talmud. Quem aqui sabe o que é Talmud? Quem já ouviu falar? É importante vocês sempre gravarem essa linguagem, tá? Talmud é uma compilação de tradições judaicas. Muito importante aqui, tá? Vocês gravarem isso aí. Talmud.
O Talmud atribui aos seus sucessores serem os homens da grande sinagoga. Como importante instituição israelita de ensino, nos dias de Jesus, contavam-se 408 sinagogas espalhadas por diversas regiões, sendo a mais antiga de Chédia, perto de Alexandria, que data do século II a.C. Tá bom, gente? Então tivemos aí a nossa introdução de como era a educação hebraica, sintetizando. Ela era no contexto de vida vivencial, ela tinha duas bases. Vamos lembrar quais são as duas bases? Familiar e sacerdotal, tá? Então você tem um forte vínculo moral e religioso aplicado à educação, tá? Nosso quarto tópico aí da apostila é o ensino do Novo Testamento. Só que a gente vai pular isso aí. Vamos lá na parte final do livro, gente? Vamos à parte final do livro? Ou, perdão, da apostila, que eu sempre faço minhas apostilas em forma de livreto. Dessa vez eu não pude fazer com essa pandemia. A gráfica está fechada. Aqui, ó, quase que o último tópico aí da apostila, Jesus e a crença do ensino. Eu vou logo direto a ele, porque como nós estamos trabalhando a questão do ensino do Novo Testamento, é importante dizer que Jesus sempre viu o ensino como a forma mais importante de transformação. Por exemplo, Jesus vê no ensino a gloriosa oportunidade de formar os ideais, as atitudes e a conduta do povo em geral. Ele não se distinguiu primeiramente como orador, nem como reformador, nem como chefe, sim como mestre, tá? O que a gente pode chamar de Rabi ou Rabone da Galileia. Vemos perfeitamente que ele não pertenceu à classe dos escribas e rabinos que interpretavam minuciosamente a lei. Não, ele ensinou. De forma alguma se distinguiu ele como agitador da massa popular. Ele não comprometeu sua causa com apelos e reuniões populares, com práticas ritualistas, manobras políticas, não. Ele confiou sua causa aos prolongados e pacientes processos de ensino e de treinamento. Weigl, ele diz que Jesus lançou mão do método educativo e não do método de força política ou de propaganda ou do poder. Marx acrescenta: a principal ocupação de Jesus foi o ensino. Algumas vezes ele agiu como curador, outras vezes operou milagres, pregou frequentemente, mas foi sempre o mestre. Ele não se pôs a ensinar porque não tivesse outra coisa a fazer, mas quando não estava ensinando, estava fazendo qualquer outra coisa. Sim, ele fez do ensino o agente principal da redenção. Eu coloquei aqui esses textos, não estão na apostila. Isso aqui é a introdução lucana ao livro de Atos, tá? Que era, em primeira instância, um volume só com Lucas. Depois foi separado o título Atos dos Apóstolos. Nós recebemos de Irineu de Leão, tá? É ele quem sugere e o título pegou, Atos dos Apóstolos. Vários outros pais da igreja sugeriram outros títulos, mas o de Irineu de Leão se firmou o título Atos dos Apóstolos. Aqui você tem a introdução de Atos. Na introdução, é importante você ver, Lucas diz que ele está ensinando, livro de Atos, diferente do que a tradição reformada pensa, não é apenas narrativa, tá? É um escrito catequético. Inclusive você tem escritores da ala calvinistas que dizem isso. Você tem Frank Tillman, na sua teologia do Novo Testamento, aonde ele aborda a questão de o livro de Atos dos Apóstolos ser mais do que mera narrativa para informar alguma coisa que aconteceu na história. Não, você tem, como diz Tibérios, uma história teológica, com propósitos teológicos. Então, Tillman, ele argumenta que Atos dos Apóstolos é um escrito catequético, ou seja, para ensinar novos convertidos acerca de doutrinas principais do cristianismo. É importante vocês entenderem isso para defender a hermenêutica que a tradição pentecostal pratica ao ler os escritos lucanos.
tá? Que geralmente você pega o reformado, outro dia eu tenho quase que a cosse quer dizendo para mim que a gente erra porque a gente pega a narrativa e faz de narrativa doutrina. Ora bolas, para plantar batata. A narrativa é um meio de se ensinar. Se não fosse assim, ninguém ensinaria a doutrina da justificação pela fé. Eu acredito que todos vocês aqui têm a doutrina como um centro estabilizador da fé cristã. Doutrina da justificação pela fé em Cristo. Mas quando você pega Paulo ensinando a doutrina, Paulo usa justamente narrativa. Que isso, Márcio? Você pega Romanos 3, Paulo vai usar Abraão e vai usar Davi como exemplo da doutrina da justificação pela fé. O que ele está usando? Narrativas do Gênesis. Entenderam bem, gente? Então, voltando aqui a Atos, quando você pega a introdução lucana, Lucas diz assim, ó, eu escrevi as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, note, mais uma vez, o aporte que eu disse a vocês, educação para a vida, educação para a ação, como agente transformador, ok, gente? Então aqui, você tem a convergência porque eu estou ensinando até agora. Então você tem esse prólogo lucano, Lucas dizendo, Jesus não era só um operador de milagres, ele é um ensinador. E Jesus, ensino e prática, caminham de mãos juntas, ok? Você tem aqui o texto de Marcos 1, 22 a 45, aqui é um texto maravilhoso, porque você tem ali o ministério de Jesus de forma tripartida, Jesus ensinando, Jesus curando e Jesus libertando. Então você tem o tríplice ministério de Jesus em ascensão: ministério do ensino, ministério da libertação e ministério da cura. Só vocês pegarem esse texto que eu estou citando aqui que vocês vão ver essa divisão em Marcos, tá bom, gente? Então é importante lembrar isso aqui. Para Jesus, o ensino é a ponte mais importante do seu ministério como propagador da vida do reino de Deus, tá? Inclusive, nesse texto de Marcos 1 que eu coloquei ali para vocês, você tem um reconhecimento que ele ensina de maneira diferente, que ele ensina com autoridade, tá? Lá em Marcos 1. Pode falar aqui o que você queria falar. Não, eu estou pensando naquele caso que a gente estava conversando da mulher adúltera, né? Ele não realiza nenhum milagre para aquela mulher, mas a própria forma de se relacionar com ela, ele dá uma orientação no final também, que ele está ensinando, ele está, né? Correto. E ali você tem um ensino maravilhoso. Irmãos, eu não posso falar que senão a gente sabe tanto, mas é uma passagem que eu amo tanto, mas é uma passagem, irmãos, vocês me perdoem a brincadeira, mas é uma passagem que você vê gente fazendo tanta exegese, não é nem exegese não, exegese é colocar no texto que não existe no texto, transportar para dentro do texto que não há no texto, isso é exegese. Exegese é tirar do texto lições, ou deixa eu usar aqui o nosso jargão popular, tirar tesouros, pepitas que estão no texto. Isso é exegese. Exegese é colocar no texto que não existe no texto. Agora, exegese é quando o cara vira um professor pardal e quer inventar tudo. Então a gente já viu cada besteira. Por exemplo, uma vez eu vi um irmão pregando e para impressionar, ele disse: irmãos, Jesus estava escrevendo naquela hora a vida de cada um daqueles que queriam matar aquela mulher. E afirmou: irmão, eu não vou nem dizer para vocês o que o cara afirmou. Se eu não disser para vocês, parece loucura. É um bichão mesmo, né? Não dá para você, é um bichão. Eu nem vou contar para vocês o resto. Ao final, irmãos, ele veio comigo, ele me perguntando o que eu achei. Olhei para a cara dele e eu disse: rapaz, você superou Marcião de Sinop. Ele que é esse? Um dos maiores hereges que a igreja pós-primitiva veio. Ele queria fazer um canão só dele. Você é igualzinho a ele. Queria fazer um canão só seu. O texto não tem nada a ver com isso, gente. O que Jesus estava escrevendo? A lição é justamente essa. Presta atenção. O que Jesus está escrevendo não está registrado. Porque presta atenção, seja o que for que ele estivesse escrevendo, se fosse pecado, pecado não é para ser registrado, é para ser perdoado. A lição central ali, gente, é justamente isso aqui, ó. A misericórdia de Jesus excede a misericórdia do homem.
que Jesus poderia lançar na cara o pecado daqueles homens que estão querendo encurralá-lo. Porque muitas vezes você lê o texto e você não pensa nisso. Eles querem colocar Jesus no beco sem saída. Porque se Jesus diz assim, ó, não apedreja a mulher, eles acusam. Está quebrando a lei. Se Jesus diz, mete pedra nela, eles vão acusar e mexe no amor de vocês. Você entendeu bem? Eles querem colocar Jesus aqui, ó, no beco sem saída, mas a ideia ali é, a misericórdia de Jesus é tão grande que é tolerante até com os intolerantes. Porque se você pegar o capítulo anterior, eles queriam apedrejar Jesus. Jesus sabia do intento do coração deles. Poderia jogar na cara, que eles estão com raiva, querem matá-la. Só você ler o capítulo anterior ao capítulo 8 do Evangelho de João. Mas o que Jesus faz? Pacientemente está escrevendo. Quando está escrevendo, está todo mundo indo embora. E a lição central é essa: a misericórdia de Jesus é muito maior do que a misericórdia dos homens. Tá? Isso aqui é uma lição para nós, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar pedacinhos do texto e recortá-los e criar um outro texto que não está no texto. Isso é exegese, tá? É igual a questão dos caras que pegam a parábola mais mal interpretada da Bíblia, que é a do bom samaritano, né? É a mais mal interpretada. O pessoal pega, não, irmãos, o cara que está saindo, porque você pega isso, você pega para você ler os escritos do grande Adamâncio, né? Vamos ver se alguém sabe o que é. Adalberto sabe o que é Adamâncio, sabe? O Adalberto não vai. O chefe, o representante da escola de Alexandria. Não. Não me decepciona, você é um cara. Poxa, não me decepciona. Quem é o representante da escola da alegoria? Sim. Orígenes. Orígenes interpretava a parábola do bom samaritano assim: o homem que está saindo de Jerusalém para Jericó é Adão, os salteadores é o capeta e seus capetinhas, tá? O bom samaritano é Jesus, o jumento que está carregando, que ele botou um jumento no meio, a gente não sabe qual é o animal, mas supõe que é jumento. O jumento que carrega o homem ferido é a cruz de Cristo, carrega os nossos pecados, a hospedaria é a igreja. Pedro é o dono da hospedaria e as duas moedas são 2.000 anos de cristianismo. Interpretação está bonita de se ouvir. E não pensem, preste atenção, gente, não pensem que esse pensamento ficou lá no passado. Tem um cara que prega sobre isso nos Gideões. Gente, eu falei, Cacildes, fez igual ao Sul. Cacildes, esse tomou um mérito, fez igual aos Orígenes. Ele só mudou porque ele disse que as duas moedas eram Antigo e Novo Testamento. Só mudou isso. Qual o perigo aqui na educação? Justamente pegar o texto, usar metodologias não convencionais para interpretar o texto, os nossos achismos. A gente quer embutir, sabe, o que não há no texto. Porque na verdade o texto não permite que você diga que Jesus é bom samaritano. O texto próprio proíbe. Ué, o texto proíbe? Proíbe. Se você ler o texto começa com um diálogo entre Jesus e o doutor da lei que está querendo pegar Jesus, fazer uma pegadinha com ele. Leia o texto que você vai perceber isso lá. Ele quer pôr Jesus à prova. Está no texto, está escrito lá. Ele quer pôr Jesus à prova. Aí presta atenção. No texto, quando Jesus conta a parábola, que tem um pano de fundo cultural, aliás, guarde a dica, eu não estou dando aula de hermenêutica, mas guarde a dica. Toda parábola, diferente de uma alegoria e de uma metáfora, ela usa elementos culturais, tá? E sociais. Não esqueçam disso. Por isso que a parábola se difere da metáfora e da alegoria, que usa muitas das vezes elementos fictícios. A parábola não, ela usa o chão da vivência. Ela tem, não, geralmente ela é extraída do contexto da vida. Pode ver as parábolas de Jesus: semente de joio, semente de trigo. Ué, uma sociedade agrícola, a linguagem é comum. Isso aqui é muito importante, porque quando você pega uma parábola para encontrar nela alguma alegoria, você já pegou. Porque a parábola é extraída do solo da vivência. Pena que eu não estou dando aula de hermenêutica. Então, quando você pega essa parábola de Jesus, por exemplo, Jesus proíbe dizer que ele é bom samaritano? Sim. Olha como termina a parábola. Jesus faz uma pergunta para o doutor da lei: quem é o próximo do homem marginalizado? Ele não vai dizer que é o samaritano, ele diz aquele que o ajudou. Como termina a parábola? Jesus dizendo: vai você e faz o... Então Jesus é o bom samaritano? Para pensar nisso. Se Jesus está ordenando fazer o mesmo, o que ele está dizendo?
Nós temos que ser o bom samaritano. Você entendeu? Religião que não tem a prática da vida é inócua, é morta. Isso, você tem esse discurso de Jesus encontrando eco em Tiago. Bom, vamos seguindo, gente. Eu já estou dando aula de hermenêutica de graça, Jesus. Coloca ele. Ó, estou dando aula de hermenêutica para essa galera de graça, pastor. Ô, pastor, pode me contestar, ninguém está trabalhando. Coloca na Vamos lá, gente. Poxa, fica colocando mel na nossa Ô, Marcos, Sim. essa questão que você falou, que a cultura, ela acaba sendo o solo da parábola, né? O método parabólico de Jesus era o método pedagógico que ele usava. E a questão do rico e o Lázaro, que não é visto como parábola, ela também se dá por conta disso, por não poder usar como um solo da vivência, a questão... Então, ali, mesmo ela tem um solo da vivência, porque ela envolve os mitos. Eu não vou entrar aqui agora. Como eu disse, vocês querem ter aula de hermenêutica de graça. Você vai voltar para dar aula de hermenêutica. Eu vou recomendar para vocês a leitura Parábolas de Lucas, tá? Kenneth Bailey, muito importante, uma literatura. Porque ali você tem a discussão sobre esse texto ser um texto parabólico ou não. A questão é que o texto do rico e Lázaro justamente é um texto extraído também das crenças judaicas e crenças greco-romanas, tá, gente? Como eu disse, eu não posso dar aula de hermenêutica de graça, mas mesmo ele ali você tem crenças, tá, gente? Crenças que são refletidas. Nessa aí colocou o nome. Porque Parábolas de Lucas e Kenneth Bailey, tá? Se você procurar ele de forma legal, o Adalberto, ele sabe qual é o livro que eu mais recomendo para os meus alunos. Eu tenho um aluno que é pregador, que ganhou aí quase que o Brasil, depois que ele pregou a parábola do filho pródigo. Ele pregou numa grande igreja, eu não vou citar o nome porque a gente não vai fazer marketing de ninguém, mas um jovem, foi aluno meu, e ele pregou numa grande igreja, depois de sua proporção, o pastor ficou espantado. E ele só explicou os elementos culturais da parábola do filho pródigo. Ele citou, por exemplo, por que o pai corre atrás do filho? Por que ele antecipa-se? Ele corre atrás. Há um elemento cultural por trás disso. Por que isso acontece? Há um motivo. Entendeu? Não é só boas-vindas, é proteção. É o Renan Lopes? Porque numa aldeia. Não, não é ele não. O sobrenome desse meu aluno é Gabriel, nada a ver não. Eu sei que ele foi teu aluno. Foi até você que ensinou sobre o Lucifer? Foi. Não, o Moreque foi professor. Foi você que ensinou sobre o Lucifer? Foi não. Só que o Lucifer sincero. Esse aí mesmo. Foi o Adalberto que ensinou. Vamos passar a brincadeira, gente. Bom, vamos lá, gente. Jesus fez do ensino o agente principal da redenção. A ênfase que Jesus deu ao ensino ressalta do fato de, em geral, ele ser reconhecido como mestre. À luz dos evangelhos, vemos que seus discípulos e contemporâneos o tornavam como mestre. Ele mesmo foi chamado de mestre, professor e rabi, e tudo isso traz em seu bojo a mesma ideia geral expressa por Nicodemos, quando ele diz em João 3 que ele é mestre vindo da parte de Deus. Dos evangelhos, Jesus é chamado de mestre nada menos do que 45 vezes. E nunca se fala dele como pregador. Tá? Sherrill diz que, somando-se todos os termos equivalentes ao mestre, temos um total de 61. Norman Richardson anota que o vocábulo mestre é usado 66 vezes na versão King James, que é a versão do Rei Tiago. 54 vezes é derivado da palavra grega, que significa professor ou mestre. Fala-se em Jesus ensinando 45 vezes, e 11 apenas pregando. E assim mesmo pregando e ensinando, como vemos em Mateus 4, 23, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Chamavam-lhe de mestre não apenas os 12, mas também os outros mais discípulos seus. Outro sim, Jesus mesmo assim chamava de mestre, dizendo: vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou.
reivindicação de Jesus, tá? Jesus também se dizia assim, a luz, vocábulo que traz a ideia de instrução. Dessa linha de pensamento, é interessante notar que João Batista sempre foi mais chamado pregador que mestre. Tá? Outra indicação dessa ênfase sobre o ensino é a terminologia empregada para descrever os seguidores e a mensagem de Jesus. Eles não são chamados nem de súditos, nem de servidores, nem de camaradas, ou meus queridos companheiros. Nunca são chamados assim. Tá? Eles são chamados de discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Que essa expressão é usada 243 vezes para se referir aos seguidores de Jesus. A mensagem de Jesus disse ser ensino 39 vezes, sabedoria 6 vezes, não dando tanto a ideia de preleção ao sermão. Por exemplo, a expressão sermão do monte não é usada pelos escritores do Novo Testamento. Mateus apenas diz: e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, Mateus 5,2. Tá bom, gente? Então você vê que o próprio Jesus, ele tem uma ênfase entusiasta e agressiva da sua atividade educadora. Ele ensinava em qualquer lugar e toda hora, do templo, sinagoga, do monte, da praia, da estrada, junto ao poço, na casa, em reunião social, em público. Em particular, relutava mesmo em curar, preferindo aproveitar a oportunidade para apresentar a sua mensagem. Mateus diz que ele andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e proclamando as boas novas do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então toda a obra de Jesus estava envolta em atmosfera didática, e não tanto no ar de preleções ardentes, porque observamos que os ouvintes se sentiam à vontade para fazer perguntas, e ele, por sua vez, lhes propunha questões e problemas. Ele preparou um grupo de mestres para que levassem avante a sua obra, tá? Inclusive você tem a citação aí da grande comissão, Mateus 28, onde Jesus envia os discípulos, é a grande comissão, aos confins da terra, mas para quê? Para fazer discípulos. Tá? Então, atividade educadora, tá, gente? E aí eu cito aí, a maior glória da profissão do mestre está no fato de haver Jesus Cristo escolhido ser mestre, quando se viu face a face com aquilo que tinha a realizar na vida. Tá bom, gente? Então eu paro aqui para um ponto muito importante. Nós não podemos desprezar o ministério do ensino, o ministério da educação, inclusive na preleção. Porque preste atenção, nós temos problemas sérios emanando dos nossos púlpitos. Há muita gente que desdenha da doutrina cristã, da atividade intelectual cristã, e o fato é que a gente tem que abaixar a cabeça e reconhecer. É porque nós temos muitos leigos e temos muitas aberrações sendo proferidas do púlpito. O local de onde deveria dimanar a verdade de Deus, tá? Sempre calcada, gente, sempre calcada em bases sólidas. Mas o problema é justamente esse. Há pessoas que desejam ser pregadores, mas como serem pregadores se esses não se ocupam da atividade do ensino? Se esses não querem aprender? Então fica aqui a dica, seja qual for o motivo pelo qual você está sentado aqui na cadeira, lembre-se, até para a atividade da pregação, você precisa ter uma boa base educacional, tá? Os grandes pregadores da história da igreja eram grandes mestres. Citando apenas um, porque eu acho que já está na hora de acabar, né, pastor? Que pena. Citando apenas um, grande doutor Martin Lloyd Jones, uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos no século XX. Preste atenção, ele nunca foi treinado formalmente em teologia, doutor Martin Lloyd Jones, mas ele recomendava o treinamento. Era um homem dedicado à leitura, mente vulgar, o homem que rejeitou
grandes lucros sendo médico. Presta atenção, gente. Médico da rainha. Dr. Martin Lloyd Jones aplicou sua vida à pregação e ao ensino. E o Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele vai bater nessa tecla que o pregador precisa ser um homem apaixonado pela leitura. O homem que esteja disposto a ser ensinado. Porque para Martin Lloyd Jones, o que é pregação? É lógica e fogo. Não é aquele negócio que eu recebi o manto do decanto, não. Pregação é lógica e fogo. É a lógica inflamada pelo Espírito. Então, o Dr. Martin Lloyd Jones é um dos homens que mais contribuíram para o evangelicalismo dos últimos séculos. Ainda hoje, sua voz fala. Como não lembrar, presta atenção nisso aqui, gente, mais de 20 anos ensinando a carta de Paulo aos Romanos, na capela de Westminster. E sabe o que eu acho lindo? Multidões de mais de 2.000 pessoas. E eu escutar ele ensinar verso a verso da carta de Paulo aos Romanos, que é o sonho de consumo, né, do seminarista. Jesus me abençoou. Graças a Deus eu ganhei de presente de um aluno querido, né, a coleção de Martin Lloyd Jones de Romanos. É isso aqui, ó, gente. 14 volumes. Aqui, ó, Romanos, versículo a versículo. Por isso, fica aqui, tá? Para vocês pensarem bem. Seja qual for a atividade que você vai se dedicar, pregação, EBD, lembre-se disso. O próprio Jesus, o maior pregador do reino, era sobretudo o mestre por excelência. Amém, gente? Obrigado, pastor Luiz. Estamos terminando a nossa aula. Trabalho agora. Ah, sim, gente, pode fechar aí. Para nossa disciplina, eu vou passar um trabalho para vocês. 3 laudas, tá? O trabalho vai ter como tema, tá, gente? Como tema, a influência da educação religiosa na vida acadêmica, ok? A influência da educação religiosa na vida acadêmica. 3 laudas só, para não deixar vocês super atarefados.